Minha mãe e meu irmão me acusaram injustamente de agressão e a onda de ódio que espalharam contra mim na internet me obrigou a assumir. Agora minha mãe está suplicando ao juiz para conseguir permissão de visitar ele na Fundação Casa. Eu tinha 7 anos e meu irmão mais velho Nathan tinha 9 quando aquele episódio aconteceu. Ele passou uma semana colocando pedras no tanque de gasolina da professora sem nem imaginar que aquilo era errado. Só quando foi pego no ato a diretora ligou para minha mãe. Naquele momento ela tinha duas escolhas: contar a verdade e assumir que foi o Nathan ou botar toda a culpa em mim, já que éramos parecidos. Ela preferiu dizer que fui eu porque para minha mãe era essencial ter pelo menos um filho anjo para se orgulhar, e como eu sempre fui mais arteiro, ela decidiu que o Nathan seria o filho exemplar. Acabei suspenso e virei alvo dos professores. Foi aí que o Nathan percebeu que podia fazer o que quisesse sem sofrer as consequências, e aí deslanchou de vez. Quando eu tinha 11 anos, o Nathan roubou R$ 20 da carteira da nossa mãe. Ela nem quis saber se fui eu, só vendeu meu videogame como castigo. Depois disso as travessuras do Nathan só pioraram. Aos 14 tive minha primeira namorada. O Nathan com 16 também já estava namorando. Um dia minha namorada flagrou o Nathan beijando outra menina, gravou tudo e espalhou nos grupos da escola. O telefone dele lotou de mensagens de ódio e ameaças, mas ao invés de assumir e arcar com o que fez, ele jogou tudo para cima de mim. E como no ensino médio todo mundo adora um escândalo, acreditaram na hora, inclusive minha mãe. Como nossa família abomina traição, praticamente todos os meus parentes cortaram contato comigo. Depois disso desisti de tentar ter vida social. Achei que se eu ficasse quieto até sair de casa para a faculdade as coisas iam se resolver, mas como você pode imaginar, meu plano foi por água abaixo. No segundo ano, começaram a circular boatos sobre o Nathan. Diziam que ele tinha abusado de uma garota numa festa e ela acordou na cama com ele sem se lembrar de nada. Eu não sabia se era verdade, mas quanto mais ouvia mais fazia sentido. Comecei a pensar em um jeito de fazer ele confessar, mas não tive tempo porque uma semana depois que os boatos rolaram começaram a ameaçar me pegar na saída da escola, jogaram ovos em mim no caminho de casa. Só entendi o que estava acontecendo quando tentaram me agredir na hora do almoço. O Nathan já tinha convencido todo mundo de que era eu o culpado. Voltei cedo para casa sem rumo, sem saber o que fazer. Eu vivia tão apavorado que nem queria sair do quarto. Só que no fim de semana tudo virou um pesadelo. Recebi uma notificação de que fui marcado num post no Instagram. Quando abri quase desmaiei. Era uma conta anônima seguida por quase todo mundo da escola. Na legenda estavam o meu endereço, telefone, e-mail, tudo, além de uma descrição detalhada de quem eu supostamente teria machucado. E como passei mal de nervoso, mão e pés gelados, procurei alguém para pedir ajuda no WhatsApp, mas só tinha uma pessoa, o único que não me culpou pela traição do Nathan, meu pai. Eu não falava com ele fazia quase 10 anos, mas quando liguei a primeira coisa que ele perguntou foi se eu queria ir para a casa dele, que ele pagava o Uber. Senti um alívio imenso e fui direto para lá. No caminho vi uns 4 Toyota Corolla cheios de adolescentes furiosos indo para minha casa. Por sorte não me viram e eu sabia que podia ficar um tempo com meu pai. Quando cheguei ele nem quis saber o motivo de eu ter aparecido, só me abraçou forte e colocou o Expresso Polar na TV, meu filme de Natal favorito quando eu era pequeno. Mas assim que o Tom Hanks começou a narrar, desabei, comecei a hiperventilar e em minutos tive uma crise de ansiedade daquelas. Não conseguia dizer nada, só mostrei o post para ele. Filho, eu sei que você nunca faria isso, ele disse. Foi a primeira vez que alguém acreditou em mim de verdade. Aquilo me acalmou e ele ficou comigo conversando. Pelo visto minha mãe sempre tratou melhor o Nathan e meu pai sempre tentou me defender, só que as brigas aumentaram tanto que toda vez que ele tomava meu lado minha mãe ficava agressiva e isso acabou levando ao divórcio deles. Contei para ele que minha mãe dizia que ele batia nela, por isso nunca procurei contato. Ele só sentiu, mas dava para ver no olhar dele que entendia e me perdoava. Foi o maior gesto de carinho que recebi na vida e chorei de novo. Meu pai garantiu que eu não precisava me preocupar, que ia cuidar de tudo e que eu estava seguro. Sorri porque naquela época não tinha ideia do peso das palavras dele, não sabia que ele estava falando sério. Ele me protegeu tanto que só descobri o que ele fez com o Nathan e minha mãe quando já era tarde demais. Passei minha primeira noite na casa dele dormindo profundamente, um sono que não tinha há anos. No domingo de manhã acordei com 37 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens, quase todas com ameaças dos colegas da escola. Algumas eram da minha mãe exigindo saber onde eu estava. Desliguei o celular e fui para a cozinha. Meu pai estava fazendo panquecas como se fosse um domingo qualquer. Ele perguntou
Se eu queria com gotas de chocolate, quase chorei de novo porque nem lembrava quando alguém tinha feito o café da manhã só para mim. Acho que a gente precisa conversar sobre tudo isso, ele disse enquanto eu devorava as panquecas, mas só quando você se sentir pronto. Contei tudo, não só sobre o que aconteceu com a Mega, mas sobre cada vez que o Nathan me culpou por alguma coisa, cada castigo que levei no lugar dele, cada amigo que perdi. Meu pai só escutava, às vezes fazia uma pergunta, mas nunca duvidou de mim. Quando terminei, ele ficou realmente abalado. Eu sabia que sua mãe preferia ele, mas não imaginava que era desse jeito. Ele disse, explicou que depois do divórcio tentou a guarda dos dois, mas minha mãe convenceu o juiz de que ele era perigoso e até ensinou Nathan a dizer que meu pai gritava muito com a gente. Eu era pequeno demais para testemunhar, então fui onde minha mãe quis. E agora o que eu faço? Perguntei. Não posso voltar para a pré-escola. Todo mundo acha que eu sou um monstro. Meu pai pensou um pouco. Primeiro precisamos de provas de que não foi você, depois a gente vê o que faz em relação ao Nathan. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer com resolver a situação com o Nathan, mas para ser sincero, só de finalmente ter alguém do meu lado já me senti aliviado. Passamos o domingo tentando lembrar onde eu estava na noite da festa do Jake. Lembrei que tinha pedido pizza. Achamos o recibo no meu e-mail. A pizza foi entregue às 21h30, justamente na hora em que disseram que o que aconteceu com a Megan teria rolado. Também tinha como provar que fiquei jogando Skyrim no PlayStation até às 2h da manhã pelos registros de conquistas. Na segunda de manhã meu pai ligou para a escola avisando que eu não ia aparecer por um tempo por questões de segurança. A mulher da secretaria nem se espantou, pelo visto vários pais já tinham cobrado uma atitude da escola em relação àquele garoto Williams, ou seja, o meu pai ficou em casa comigo e me ajudou a criar uma conta privada no Instagram. Juntamos todas as provas, recibo da pizza, os horários dos troféus dos jogos, prints das mensagens que mandei naquela noite, postamos tudo junto com uma mensagem simples: eu não estava na festa do Jake, estava em casa jogando videogame. Quem fez mal a Mega não fui eu. Mandei o link para as 5 pessoas da escola que ainda não tinham virado completamente as costas para mim. Não eram bem amigos, só colegas do clube de informática que ficaram neutros no meio de toda a confusão. Pedi que compartilhassem, se acreditassem em mim. No fim da tarde, 2 deles mandaram mensagem dizendo que o post circular. Algumas pessoas começaram a duvidar da história. Não era muita coisa, mas já era um começo. Na terça meu pai voltou ao trabalho e eu passei o dia inteiro no apartamento dele entre ansiedade e tédio. Perto da hora do almoço recebi mensagem da própria Mega. Meu coração quase parou quando vi o nome dela. Ela disse que tinha visto meu post e ficou pensando naquela noite. Admitiu que nunca chegou a ver o rosto da pessoa que a levou para o quarto, só lembrava de alguém com o meu tipo físico e cor de cabelo. Falou também que não tinha certeza absoluta se algo aconteceu de fato, só acordou confusa e sem a camisa. Perguntei se ela lembrava de algum outro detalhe sobre a pessoa, qualquer coisa que ajudasse a provar que era o Nathan. Não eu. Ela respondeu que o cara estava usando um anel de formatura. Chamou a atenção dela porque tinha uma pedra azul. Nathan tem mesmo um anel de formatura azul do futebol. Eu nem tinha anel, não tinha dinheiro para isso. Agradeci por ela ter entrado em contato e perguntei se ela toparia contar para as pessoas que não tinha certeza se fui eu. Ela disse que ia pensar. Não era a solução perfeita, mas pelo menos ela estava começando a repensar a história. Na quarta de manhã minha mãe apareceu no apartamento do meu pai. Eu estava sozinho porque ele já tinha saído para o trabalho. Ouvi ela batendo forte na porta. Eu olhei pelo olho mágico. Ela estava claramente furiosa. Eu sei que você está aí, ela gritou lá de fora. A escola me ligou por causa dessas preocupações com a sua segurança. Abre essa porta agora. Não abri. Em vez disso mandei mensagem para o meu pai, que disse que chegaria em 20 minutos e pediu para eu ficar quieto. Minha mãe continuou batendo por um tempo, depois começou a ligar para o meu celular. Coloquei no silencioso, mas dava para ver pelo olho mágico que ela só ficava mais brava. Por fim ela deixou um bilhete embaixo da porta dizendo que eu estava partindo o coração dela por ficar com meu pai manipulador e que me perdoava pelo caso com a Megan se eu voltasse para casa. Agora tirei uma foto do bilhete para mostrar pro meu pai. Depois, na sexta-feira, as coisas tinham mudado um pouco na escola. De acordo com o pessoal do clube de informática, a Mega aparentemente contou para algumas amigas que não tinha certeza do que aconteceu naquela noite. Então começaram a surgir dúvidas sobre minha culpa, mas o Nathan insistia ainda mais, dizendo para todo mundo que me viu na festa o que era impossível. O fim de semana foi tranquilo. Eu e meu pai assistimos filmes, pedimos comida, jogamos cartas. Foram os 2 dias mais sossegados que tive em anos.
No domingo à noite porém recebi uma mensagem do Jake, o dono da casa onde foi a festa. Ele queria saber se a gente podia se encontrar em algum lugar mais reservado para conversar. Mostrei a mensagem pro meu pai, que achou melhor não confiar e sugeriu: vamos chamar ele para cá, eu fico no quarto enquanto vocês conversam, mas estarei por perto se precisar. O Jake apareceu na segunda-feira depois da aula, parecia nervoso, olhando tudo como se estivesse esperando uma surpresa desagradável. Sentamos na mesa da cozinha e ele não parava de mexer nas chaves do carro. Olha, tenho que te contar uma coisa, mas promete que não vai dizer para ninguém que fui eu, ele disse. Eu só balancei a cabeça concordando. Tem uma câmera de segurança na sala, meus pais instalaram depois da última vez que viajaram e eu chamei gente para casa. Enfim, fui ver as imagens da noite da festa. O Jake pegou o celular e me mostrou o vídeo. A qualidade não era das melhores, mas dava para ver claramente o Nathan ajudando a Megan, que estava cambaleando a subir as escadas. No horário do vídeo marcava 21h37, exatamente a hora em que eu estava em casa pedindo pizza. Ou por que você não mostrou isso para ninguém antes? Perguntei. O Jake fez cara de culpado. Nathan é meu amigo e, para ser sincero, todo mundo tinha certeza que era você, fora que eu nem podia ter feito festa com meus pais, fora se isso vazasse eu tava ferrado. Perguntei se podia ficar com uma cópia do vídeo. Ele hesitou, mas acabou me mandando por airdrop antes de ir embora. Pediu de novo que eu prometesse não contar de onde veio. Concordei, mesmo achando que ele estava sendo covarde. Assim que ele saiu, eu e meu pai assistimos ao vídeo de novo. Era a prova definitiva de que quem estava com a Megan naquela noite era o Nathan, não eu. Isso muda tudo, disse meu pai. A gente precisa agir com cuidado com esse vídeo. No dia seguinte ele me levou à delegacia. Eu estava bem nervoso, mas ele disse que era importante registrar tudo, incluindo as ameaças e o assédio online. A policial que nos atendeu nem parecia se importar muito até a gente mencionar as acusações falsas de agressão. Aí ela ficou atenta. Mostramos o post no Instagram com meu endereço e as mensagens de ameaça que recebi. Também mostramos minhas provas de álibi da casa do Jake, dizendo que veio de uma fonte anônima para proteger o Jake. A policial detetive Palmer levou tudo a sério, disse que postar meus dados online era crime e que as acusações falsas podiam ser difamação. Perguntou se eu queria prestar queixa contra quem fez o post. Eu fiquei sem saber o que responder. A conta era anônima e, embora eu quase tivesse certeza de que era o Nathan, não havia como provar. Meu pai entrou na conversa e disse que o mais importante era acabar com as ameaças para que eu pudesse voltar à escola em segurança. A detetive Palmer afirmou que investigaria o caso e entraria em contato com a escola antes de irmos embora. Ela ainda sugeriu que eu pensasse em pedir uma medida protetiva contra quem continuasse me ameaçando naquela noite. Meu pai e eu conversamos sobre o que fazer a seguir. Ele sugeriu que eu mudasse de escola para recomeçar, ideia tentadora, mas que também me dava a sensação de que o Nathan teria vencido mais uma vez. Quero limpar meu nome, disse. Cansei de ser responsabilizado pelos erros dos outros. Meu pai fez que sim com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Então precisamos agir com inteligência. Se a gente simplesmente espalhar o vídeo pode dar errado. O Nathan pode alegar que é montagem ou inventar outra desculpa. Decidimos enviar o vídeo primeiro para Megan. Ela merecia saber a verdade e quem sabe poderia até nos ajudar a divulgar. Mandei uma mensagem perguntando se podíamos conversar e ela topou me encontrar numa cafeteria perto da casa do meu pai. No dia seguinte, ver a Megan pessoalmente foi estranho. Ela parecia desconfortável, ficou distante e escolheu uma mesa bem no meio do café. Agradeci por ela ter vindo e fui direto ao ponto. Eu tenho provas de que não estava na festa, falei deslizando o celular pela mesa com o vídeo pausado. Ela hesitou antes de pegar o aparelho. Fiquei observando seu rosto enquanto ela assistia ao vídeo. Os olhos dela se arregalaram e ela levou a mão à boca. Esse é o seu irmão, murmurou. Eu lembro desse moletom. Assenti. Eu estava em casa, pedi pizza, joguei videogame, tenho recibos e registros do horário para provar. Megan parecia prestes a chorar. Me desculpa, todo mundo tinha certeza que era você, até o Nean, disse o Nathan. Mente, interrompi sem rodeios. Ele sempre fez isso, sempre colocando a culpa dos próprios erros em mim, só que até agora eu nunca tinha provas. Ela pediu uma cópia do vídeo que enviei para o celular dela antes de ir embora. Prometeu contar a verdade para as pessoas. Eu não sabia se isso seria suficiente, mas já era um começo. No dia seguinte tudo explodiu. Megan postou o vídeo no Instagram junto com um textão explicando que tinha se enganado, que era o Nathan no vídeo, não eu. Ela se desculpou publicamente por ter acreditado nos boatos sem provas. Meu celular não parava de receber mensagens. Algumas pessoas pediam desculpa, outras me acusavam de manipular a Megan ou de editar o vídeo. Nathan também mandou mensagem: você vai se arrepender quando eu te encontrar. Mostrei a ameaça para meu pai.
que ligou na hora para a detetive Palmer. Ela disse que cuidaria do caso e recomendou que eu ficasse mais um dia sem ir para a escola. Naquela noite minha mãe apareceu de novo na casa do meu pai, dessa vez com o Nathan. Eles bateram na porta gritando sobre as mentiras que eu estava espalhando. Meu pai chamou a segurança do prédio, que fez os dois irem embora, mas não sem antes o Nathan gritar que ia me fazer pagar por arruinar a reputação dele. Na manhã seguinte a detetive Palmer ligou com novidades. A escola tinha suspendido o Nathan enquanto investigava o caso e estava analisando também o ocorrido com a Megan, podendo aplicar medidas disciplinares. Além disso, descobriram quem criou a conta anônima no Instagram não foi o Nathan, surpreendentemente, mas sim o Tyler, amigo dele, que confessou que o Nathan tinha pedido para ele fazer aquilo. A escola quer se reunir com você, seus pais e a orientadora antes de você voltar, o explicou a detetive Palmer. Eles estão preocupados com sua segurança e querem garantir algumas proteções. Meu pai aceitou a reunião, mas fez questão de que minha mãe não estivesse presente. A detetive hesitou, mas disse que tentaria resolver. A reunião ficou marcada para segunda-feira. O fim de semana foi tenso. Nathan continuou criando perfis novos para me mandar mensagens ameaçadoras e minha mãe oscilava entre implorar para eu voltar para casa e me acusar de querer destruir a família perfeita dela. Meu pai manteve a calma, me ajudou a bloquear as contas e registrou tudo para detetive Palmer. No domingo à noite ele pediu minha pizza favorita e assistimos comédias bobas até eu pegar no sono no sofá. Na segunda de manhã fomos para ter escola. O diretor Sr. Reynolds nos recebeu na sala de reuniões junto com a orientadora Sra. Shen e a detetive Palmer. Minha mãe não estava lá, o que foi um alívio enorme. Eu primeiramente quero pedir desculpas, disse o Sr. Reynolds. Devíamos ter investigado melhor antes de deixar as coisas chegarem a esse ponto. Falhamos com você. A Sra. Shen explicou que conversaram com vários alunos que confirmaram que o Nathan andava dizendo que era eu na festa, além de terem analisado as provas que apresentei do meu álibi. Acreditamos que você foi acusado injustamente, afirmou. Estamos prontos para tomar providências e garantir sua segurança no retorno. Entre as medidas estavam mudar meu horário para evitar encontrar o Nathan, providenciar um espaço reservado para o almoço caso eu quisesse e pedir para os professores ficarem atentos. Também avisaram que o Nathan continuaria suspenso até a decisão final do conselho disciplinar. Perguntei o que aconteceria com quem também tinha me ameaçado. O Sr. Reynolds garantiu que todos estavam sendo responsabilizados, mas que não podia dar detalhes por questões de privacidade. Antes de irmos embora, a detetive Palmer nos chamou de lado. O Tyler aceitou ajudar totalmente. Ele mostrou as mensagens do Nathan dizendo que deveria postar sobre você. Isso fortalece muito o seu caso. Senti um alívio misturado com medo. Era bom ter provas, mas eu sabia que aquilo não acabaria ali. O Nathan não ia simplesmente aceitar a derrota e me deixar em paz, e eu estava certo. Naquela noite o Nathan apareceu sozinho lá no apartamento do meu pai. Dessa vez não gritava, pediu calmamente para conversar. Meu pai ficou desconfiado, mas deixou ele entrar depois de se certificar de que estava sozinho mesmo. Nathan sentou no sofá com um jeito de quem tinha envelhecido uns 10 anos, os olhos vermelhos, as mãos inquietas. Ou vão me expulsar, eu disse baixinho, e os pais da Megan vão me denunciar. Eu não sabia o que responder. Uma parte de mim sentia pena, mas outra muito maior lembrava de todos os anos em que eu levei a culpa pelos erros dele. Por que você fez isso? Perguntei finalmente. Eu não só com a Mega, mas em tudo, sempre me fazendo pagar pelos seus erros, acabando com a minha vida toda vez que você aprontava. O Nathan ficou olhando para o chão. Eu não sei, era tão fácil. A mãe sempre acreditou em mim e depois de um tempo virou automático. Eu aprontava alguma coisa e já pensava, vou botar a culpa nele. Meu pai ficou na dele, só observando da porta da cozinha. Ou você alguma vez se sentiu mal com isso? Insisti. Nathan deu de ombros. Às vezes acho que sim, mas aí a mãe me elogiava, dizia que eu era o filho perfeito e eu simplesmente esqueci. O jeito despreocupado dele me deixou com muita raiva. Anos da minha vida jogados fora e ele só às vezes se sentia mal. Preciso da sua ajuda. O Nathan disse finalmente, olhando para mim. Se você disser para todo mundo que me perdoou, talvez eles peguem mais leve comigo. Você é meu irmão, tem que me ajudar. Eu quase ri. Depois de tudo ele ainda achava que podia me manipular. Não respondi. Não tenho que te ajudar. Você não me ajudou quando todo mundo achou que eu era um criminoso. Pelo contrário, você incentivou isso. Na mesma hora o rosto do Nathan mudou. Aquela vulnerabilidade desapareceu e voltou o olhar frio que eu já tinha visto na noite do acidente quando a gente era criança. Ou você vai se arrepender disso? Ele disse, se levantando. Ou acha que ganhou isso? Não acabou. Meu pai interveio. Acabou sim, Nathan, você já fez estrago demais. Se ameaçar seu irmão de novo vai ter consequências.
Natan olhou com desdém. Você ficou desaparecido 10 anos, não vem bancar o paizão agora, e saiu batendo a porta. Meu pai trancou e colocou a mão no meu ombro. Está tudo bem com você? Perguntou. Assenti. Mesmo não estando, a visita do Natan me abalou mais do que eu queria admitir. Os dias seguintes foram tensos. Ainda não voltei para a escola, estou fazendo as tarefas em casa enquanto a escola termina de definir o plano de segurança. Minha mãe ligava o tempo todo deixando recados que variavam entre me pedir de joelhos para ajudar o Natan e me acusar de destruir a família por vingança. Na sexta à tarde meu pai chegou mais cedo com uma cara. O detetive Palmer te ligou, avisou. O Natan foi preso. Senti um gelo por dentro porque invadiu a casa do Jake e agrediu ele. Parece que achou que o Jake tinha passado o vídeo que complicou a situação dele. Me joguei no sofá e o Jake, como está no hospital mais estável. Quebrou o nariz e teve uma concussão. O Natan está respondendo por invasão de domicílio e agressão. Fiquei enjoado, tudo tinha saído totalmente do controle. Por mais que eu tentasse negar, uma parte de mim ainda se importava com Natan. Era meu irmão e estava claro que tinha algo errado com ele. E agora o que vai acontecer? Perguntei. Meu pai sentou do meu lado. O Natan deve ir para a detenção juvenil. Sua mãe me ligou, está desesperada, culpa todo mundo menos ele, quer que você volte para casa. Não vou voltar, respondi na hora. Eu sei, ilegalmente você não precisa, você tem 17 anos. O tribunal normalmente leva em conta a vontade de filhos da sua idade nos casos de guarda. Ele fez uma pausa. Amanhã vou entrar com o pedido de guarda emergencial. Com tudo o que aconteceu, acho que temos um bom argumento. Pela primeira vez em semanas senti um pingo de esperança. Talvez as coisas realmente pudessem melhorar. No sábado de manhã tivemos outra visita inesperada. Dessa vez era o tio Robert, irmão da minha mãe. Ao contrário do resto da família, ele sempre foi gente boa comigo, mesmo tendo se afastado depois do escândalo com a Amber. Eu posso entrar? Ele perguntou quando meu pai abriu a porta. Eu quero conversar com vocês dois. Sentamos à mesa da cozinha e o tio Robert explicou que estava acompanhando tudo. Viu a postagem da Megan, soube da prisão do Natan e finalmente ligou os pontos. Te devo um pedido de desculpas, disse. Devia ter percebido que tinha algo errado. O Natan sempre tinha uma justificativa e sua mãe era muito convincente. Ele ficou em silêncio, claramente arrependido, e então me surpreendeu de novo. Estou aqui porque quero ajudar, afirmou. Sua mãe não admite que tudo isso é real. Sai dizendo para todo mundo que o Natan foi vítima de armação e que você manipulou a situação. Meu coração afundou. Claro que ela faria isso. Conversei com a vovó e o resto da família, continuou o tio Robert. Mostrei as provas, o vídeo, os posts do Instagram, tudo. Agora eles estão começando a enxergar a verdade. Não esperava por isso, achava que minha família toda já era caso perdido. O que isso quer dizer? Perguntou meu pai. O tio Robert suspirou. Sua mãe precisa de ajuda profissional. Tentei conversar, mas ela não quer ouvir. Acho que ela pode ter problemas de saúde mental não tratados há muito tempo. Fez sentido mesmo, eu nunca tendo pensado assim antes. O jeito da minha mãe sempre pareceu fora da lógica, mas eu achava normal porque era tudo que eu conhecia. Eu quero testemunhar na audiência de guarda, eu disse o tio Robert. Eu quero contar pro juiz o que vi nesses anos todos, se vocês permitirem. Meu pai pareceu surpreso, mas concordou. Isso vai ajudar muito. Antes de ir embora, o tio Robert me abraçou, pediu desculpas de novo e prometeu que a família ia tentar compensar tudo. Não sabia bem o que esperar disso, mas foi bom ver que nem todos tinham me abandonado. No domingo à noite recebi mensagem da Amber, minha ex do primeiro ano. Ela disse que viu a postagem da Mega e percebeu que também me julgou sem saber. Pediu desculpas por não ter me dado chance de explicar na época. Agradeci, mas falei que agora era tarde demais. Talvez tenha sido meio duro, mas depois de tudo senti que era meu direito. Na segunda de manhã fui com meu pai ao fórum para a audiência de guarda emergencial. Eu estava nervoso, balançando a perna o caminho inteiro. Ia ver minha mãe, que não encontrava desde o dia em que apareceu aqui com o Natan. O tribunal era menor do que eu imaginava. Minha mãe já estava lá com a advogada. Tentou se aproximar quando a gente entrou, mas o oficial de justiça impediu. Ela parecia acabada, cabelo sujo, olheiras profundas. Mesmo assim, tive um aperto no coração. A audiência foi mais rápida do que eu esperava. O advogado do meu pai apresentou as provas, as falsas acusações, o histórico do favoritismo da minha mãe com o Natan, a prisão recente e as mensagens ameaçadoras que recebi. O tio Robert testemunhou contando como minha mãe sempre defendia que o Natan era perfeito e me punia por coisas que eu nem tinha feito. A juíza perguntou diretamente se eu queria morar com meu pai. Respondi que sim, sem pensar. Ela então perguntou se eu queria manter contato com minha mãe. Essa foi difícil de responder. Talvez um dia, falei, mas agora não preciso de um tempo. A juíza assentiu como se entendesse. Deu a guarda total provisória para o meu pai, com possibilidade de rever visitas com minha mãe depois de 3 meses de terapia familiar.
Quando a gente já estava saindo, minha mãe tentou falar comigo de novo. Dessa vez o policial deixou ela se aproximar. Isso ainda não terminou, falou repetindo o que o Nathan tinha dito: ou você colocou todo mundo contra mim, minha própria família, meu próprio filho. Meu pai tentou intervir, mas levantei a mão para impedir. Não, mãe, foi você quem fez isso. Escolheu o Nathan no meu lugar várias vezes, deixou ele me machucar, até ajudou ele a me machucar. Senti as lágrimas subindo, mas me segurei. Espero de verdade que você procure ajuda, mas agora eu não posso ficar perto de você. Me afastei antes que ela tivesse chance de responder. No estacionamento, meu pai passou o braço pelos meus ombros. Eu tenho muito orgulho de você, ele disse num tom tranquilo. Mais tarde fomos até a escola para conversar com a professora Shen e acertar minha volta com o Nathan. Na detenção juvenil e a ordem de restrição funcionando, pelo menos a questão da segurança estava resolvida. Eles também avisaram meus professores sobre o que tinha acontecido para eu não ter que explicar tudo toda hora. Não temos como controlar o que os outros alunos vão comentar, avisou a professora Shen, mas ficou claro que assédio não vai ser tolerado. Voltei às aulas numa quarta-feira. Foi estranho e desconfortável, mas não tão terrível quanto eu imaginava. O pessoal olhava, cochichava, mas ninguém veio falar nada diretamente comigo. Uns colegas do clube de informática sentaram comigo no almoço como se fosse só mais um dia comum. Eu fiquei muito grata por esse apoio discreto, mais do que eles podiam imaginar. Na sexta as coisas já estavam quase normais. Teve até professor sendo mais simpático comigo, o que nunca tinha acontecido antes. Quando terminou a aula, encontrei o Jake me esperando no armário, ainda com o rosto marcado pelo ataque do Nathan e um curativo no nariz. Oi, ele falou meio sem jeito. Eu queria pedir desculpas por não ter contado tudo antes. Fiquei com medo de perder meus amigos, o que é meio ridículo perto do que você passou. Falei para ele que estava tudo certo. No fim ele fez o que precisava ser feito, o que já é mais do que muita gente faria. E outra coisa, ele continuou: vai rolar uma festa lá em casa no fim de semana que vem. Dessa vez é sério, meus pais permitiram, você devia ir. Fiquei surpresa com o convite. Vou pensar, respondi mesmo sem saber se já estava pronta para a festa à noite. Contei pro meu pai sobre o convite do Jake e ele ficou satisfeito. É bom ter opções, disse. Você não precisa ir se não quiser, mas é legal ser lembrada. Sentindo uma coisa estranha por dentro. Parece bobo, mas por tanto tempo tudo o que eu queria era sobreviver e ir embora para a faculdade. Agora começo a pensar que talvez o ensino médio não precise ser um pesadelo até o fim. Meu pai sorriu. Não precisa mesmo, e aconteça o que acontecer a gente enfrenta junto. Eu acreditei nele pela primeira vez em anos. Senti que tinha um futuro de verdade, um que não era definido pelas mentiras do Nathan nem pela preferência da minha mãe. O caminho ainda seria difícil. O Nathan ia sair da detenção uma hora ou outra. Minha mãe provavelmente continuaria tentando contato comigo, mas agora eu sabia que não estava mais sozinha. Tinha meu pai, o tio Robert e quem sabe até alguns amigos de verdade daqui pra frente. Naquela noite fui dormir sentindo algo que quase não reconhecia: esperança, não aquela vontade de fugir, mas um desejo real de ser feliz. Eu não sabia exatamente o que meu pai planejava fazer sobre o Nathan e minha mãe no futuro, mas seja o que for, confiava que ele ia me proteger. Afinal sempre foi ele que esteve do meu lado. A audiência já tinha passado, mas eu ainda me assustava cada vez que o celular vibrava. Parte de mim esperava ver o nome do Nathan aparecendo, trazendo ameaças, mesmo sabendo que ele estava internado e não podia me procurar. Meu pai percebeu meu nervosismo e sugeriu que eu mudasse o toque do celular para algo menos tenso. Ou coloca aquela música do jogo que você vive jogando, ou sugeriu. Uma noite enquanto fazia o jantar era só um detalhe, mas mostrava que ele reparava em mim. Troquei pelo som de subir de nível do Skirin e sorria toda vez que tocava. Algumas semanas depois do meu retorno à escola, as coisas começaram a entrar nos eixos. Ainda tinha quem cochichasse quando eu passava, mas a maioria já tinha arrumado outra fofoca. Até fiz amigos de verdade no clube de informática, não só conhecidos, gente que me chamou pro grupo do Discord que queria saber minha opinião nas conversas. O Jake continuava cuidando de mim, meio protetor. Quando um veterano fez um comentário na cantina, ele cortou na hora. Eu não precisava de guarda-costas, mas era bom saber que tinha alguém do meu lado. Numa sexta-feira depois da aula, o tio Robert ligou perguntando se eu queria jantar na casa dele no fim de semana. A vovó vai estar lá, avisou. Ela está perguntando de você. Eu não vi a minha avó desde antes de tudo acontecer. Fiquei nervosa, mas meu pai me incentivou. Família é importante, falou. Pelo menos quem merece. O tio Robert me pegou no sábado à noite. No começo o clima estava meio estranho, mas ele logo foi contando novidades da família. Meu primo passou na faculdade.
Tio comprou um barco, essas coisas normais bem longe dos problemas com Natan ou minha mãe. Quando chegamos, a vovó já estava lá sentada na poltrona de sempre. Levantou quando me viu com os olhos cheios d'água. Olha só meu menino, disse de braços abertos. Hesitei um instante antes de abraçá-la. Ela parecia menor, mais frágil do que eu lembrava. Me desculpa, sussurrou no meu ombro. Eu devia ter percebido antes. Foi um pedido de desculpas simples, mas me pegou de jeito. Tive que segurar as lágrimas durante o jantar. Ninguém tocou no nome do Natan nem da minha mãe, mas a vovó quis saber como estavam as coisas com meu pai. Está ótimo, respondi-o. Ele está me ensinando a dirigir nos fins de semana. Ela sorriu satisfeita. O seu avô quem me ensinou a dirigir, você sabia? Dizia que eu tinha jeito. Depois do jantar o tio Robert me chamou de canto. Sua mãe está ligando para todo mundo da família, contou baixinho. Quer convencer o pessoal a ficar do lado dela na audiência definitiva. Meu estômago revirou e está funcionando. Ele balançou a cabeça, não como ela queria. A maioria já viu as provas e a prisão do Natan foi a gota d'água para muita gente antes de eu ir embora. A vovó colocou uma chave pequena numa corrente na minha mão. É da caixa de pesca do seu avô, explicou ele. Sempre quis que você ficasse com as coisas dele quando crescesse. Acho que chegou a hora. Eu saquei na hora o que ela queria dizer. Lá em casa o material de pesca do meu avô era quase sagrado, então aquilo era o jeito dela mostrar que eu ainda era parte da família de verdade, não daquela versão distorcida que minha mãe inventou. A próxima audiência ficou marcada para dali a 3 meses. Meu pai e eu começamos a fazer terapia, ele sozinho e eu tanto individualmente quanto no grupo para adolescentes com problemas familiares. No começo fui meio resistente, mas a Dramelissa, minha terapeuta, era bem mais gente boa do que eu imaginava. Ela não forçava a barra para eu falar dos meus sentimentos logo de cara, só deixou eu falar das coisas que gostava, tipo videogame, até eu me soltar. As atitudes do seu irmão falam mais sobre os problemas dele do que sobre o seu valor, ou ela comentou uma vez, e a incapacidade da sua mãe de ver a verdade não é algo que você precise consertar. Na teoria parecia simples, mas depois de 17 anos levando a culpa de tudo, não dava para simplesmente mudar da noite pro dia. Enquanto isso meu pai resolvia a parte jurídica com a advogada. Eles estavam pedindo guarda definitiva e visitas supervisionadas para minha mãe, dependendo dela cumprir a terapia. Eu nem sabia direito o que achava da ideia de ver minha mãe de novo, mas a Dramelissa me tranquilizou dizendo que eu não precisava tomar essa decisão agora. Quando chegou abril fomos avisados de que o Natan seria liberado antes do previsto por bom comportamento. Meu pai na mesma hora ligou para a advogada que confirmou, a ordem de restrição seguia válida. O Natan não podia chegar perto de mim nem fazer contato de jeito nenhum. E se ele aparecer na escola? Perguntei, já sentindo o pânico bater. Ele não pode voltar para sua escola, explicou meu pai. Uma das condições para sair é estudar em outro colégio e continuar com a terapia obrigatória. Confesso que não fiquei totalmente convencido, porque o Natan nunca foi bom em seguir regras. Na véspera da soltura dele quase não dormi, imaginando mil cenários, tipo ele aparecendo no apartamento do meu pai ou me esperando na saída da escola. Só que os dias passaram e nada dele dar as caras. Segundo o tio Robert, ele estava morando com minha mãe de novo, mas bem discreto. O pessoal da escola falava que as chances dele de entrar na faculdade tinham ido por água abaixo e eu sinceramente não conseguia sentir pena. Ele quase destruiu minha vida. Em maio, quando eu começava a relaxar, fui chamado à sala do diretor no meio da terceira aula. Na hora meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa? O Natan tinha ido para a escola. Entrei e vi o Sr. Reynolds sentado com um policial que eu nunca tinha visto. Minha boca secou. Fica tranquilo, você não tá encrencado, avisou logo o Sr. Reynolds. O policial Garcia só quer conversar um pouco sobre uma denúncia que sua mãe fez. O policial explicou que minha mãe tinha registrado um boletim alegando que meu pai era abusivo e que eu estava em perigo morando com ele. Fiquei chocado. Depois de tudo ela ainda estava tentando inventar mentiras sobre o meu pai. Ela apresentou umas fotos de hematomas que diz terem sido causados pelo seu pai nas visitas, o explicou o policial observando minha reação. Isso é impossível, respondi na hora. Nem visitei minha mãe desde a guarda temporária, não vi ela nenhuma vez, e mostrei meu celular com o calendário onde eu anotava as sessões de terapia e as atividades com meu pai, coisa que a Dramelissa sugeriu para ajudar na rotina. O policial concordou fazendo anotações. Sua mãe também diz que seu pai orientou você a mentir sobre seu irmão, completou. Nem tentei esconder minha indignação. Olha, meu irmão confessou para várias pessoas que me culpava pelas coisas que ele mesmo fez. Tá tudo registrado, inclusive ele foi preso por agredir uma pessoa que apresentou provas a meu favor. Depois de responder mais algumas perguntas, o policial pareceu satisfeito. Antes de sair explicou
que precisava investigar toda a denúncia, mas que meu relato seria anexado ao processo. O Sr. Reynolds pediu desculpas pela interrupção e me entregou uma autorização para voltar para a sala. Liguei pro meu pai assim que saí da escola e ele nem se surpreendeu. O advogado dele já sabia das acusações. Ou é desespero, ou falou bem calmo: ela sabe que a decisão da guarda definitiva tá chegando, então tá inventando qualquer coisa. Depois disso voltei a ter pesadelos. Sonhava que estava de novo na minha antiga casa, com o Nathan me olhando parado na porta do meu quarto com aquele sorriso debochado. A Dramelissa sugeriu que eu escrevesse os sonhos para tirar o peso deles. Achei meio bobo, mas até que ajudou. Uma semana antes da audiência recebi um e-mail inesperado da Mega. A gente quase não se falava desde que ela postou o vídeo me defendendo. O assunto era simples: achei que você devia saber. Ela contou que o Nathan tinha procurado ela dizendo que queria se desculpar, mas no meio da conversa tentou convencê-la de que fui eu quem manipulou as provas do vídeo e que todo mundo ficou contra ele por minha culpa e inveja. Só queria que você soubesse. Ela escreveu: não acreditei nele, claro, mas achei importante te avisar que ele ainda tenta jogar a culpa para cima de você. Encaminhei o e-mail pro meu pai e pro advogado e eles juntaram a um monte de provas mostrando o padrão de comportamento do Nathan e da minha mãe. O dia da audiência chegou e eu estava com o estômago embrulhado. Meu pai fez panquecas de novo tentando criar um ritual de boa sorte. Agradeci, mas mal consegui comer. O fórum já parecia menos estranho, mas ainda assim intimidava. Minha mãe já estava lá com a advogada dela e, para minha surpresa, o Nathan ele não deveria nem testemunhar, já que ainda era menor e tinha problemas recentes com a justiça, mas pelo visto acharam que só a presença dele podia influenciar a juíza. O Nathan nem olhou para mim, ficou lá sério, mãos cruzadas no colo. Já minha mãe não parava de tentar cruzar o olhar comigo com uma cara de quem implora, o que só me deixava desconfortável. A audiência começou com a advogada do meu pai apresentando tudo que a gente reuniu desde a decisão temporária, frequência na terapia, notas subindo, ambiente familiar estável. Aí veio o choque: ela mostrou o e-mail da Mega e mais umas 3 mensagens de outros alunos, todas provando que o Nathan seguia tentando jogar a culpa para cima de mim. Quando a advogada da minha mãe interrogou meu pai, tentou pintar ele como um aproveitador que só apareceu depois de sumir por anos, mas ele manteve a calma. Explicou que sempre mandou cartão de aniversário, presente de Natal, pagou pensão certinho durante 10 anos mesmo sendo impedido de me ver. Eu nunca parei de tentar fazer parte da vida do meu filho, ele disse. Eu só não me deixavam. Logo em seguida fui chamado para depor. Eu tinha treinado com a Dramelissa, mas na hora do juramento minha mão tremia. A juíza, diferente daquela da audiência de emergência, queria saber como estava a minha vida agora e como eu estava me adaptando. Está tudo bem? Respondi tentando parecer mais seguro do que realmente estava. Tenho meu próprio quarto, estou indo melhor na escola e fazendo novos amigos. Meu pai e eu cozinhamos juntos quase toda a noite e ele está me ensinando umas coisas do dia a dia, tipo trocar o óleo do carro. A advogada da minha mãe tentou me forçar a admitir que sentia falta da família, que eu só estava magoado e ia superar logo. Respirei fundo antes de responder: sinto falta de algumas coisas da minha vida antiga, falei, mas não sinto saudade de ser culpado por coisas que não fiz. Não sinto falta de ser castigado pelos erros do Nathan, nem de ver minha mãe escolhendo ele em vez de mim. Toda vez de canto de olho percebi minha mãe se encolhendo, mas continuei: meu pai acredita em mim quando eu falo a verdade, ele não acha logo de cara que estou mentindo. Você faz ideia do que é isso depois de passar a vida inteira com pessoas esperando o pior de você? A juíza perguntou se eu queria ter algum contato com minha mãe ou meu irmão, talvez um dia com minha mãe se ela buscar ajuda de verdade e admitir o que aconteceu. Respondi: mas com o Nathan não. Depois de tudo o que houve, quando saí do banco das testemunhas, o Nathan finalmente me olhou. O rosto dele já não tinha raiva, só um vazio, e de alguma forma isso era até pior do que o ódio. A juíza pediu um intervalo antes de dar a decisão e meu pai e eu ficamos esperando numa sala quase sem trocar palavra. Nossa advogada parecia esperançosa, mas eu já tinha aprendido a não contar com nada dando certo. Assim que voltamos para a audiência, a juíza foi direta: concedeu ao meu pai a guarda definitiva, tanto física quanto legal. Minha mãe teria direito a visitas supervisionadas, mas só depois de 6 meses de terapia e com relatórios sendo enviados ao tribunal. As provas deixam claro o padrão de alienação parental e de transformar o menor em bode expiatório, disse a juíza. O tribunal não pode em boa consciência devolver o menor a um ambiente onde ele sofreu esse tipo de dano psicológico. Minha mãe começou a chorar alto, agarrada no braço do Nathan. Ele ficou parado olhando para o nada. Do mesmo jeito, eu vendo aquilo não senti nada, nem satisfação, nem pena, nem alívio, só um vazio. Do lado de fora do fórum, tio Roberto estava esperando. Ele me deu um abraço meio
desajeitado e depois cumprimentou meu pai. A família está aqui para você, o disse ele, ou pro que precisar. Aquela noite meu pai pediu pizza e a gente viu juntos os 3 filmes de Volta para o Futuro, algo que queríamos há semanas. No meio do segundo filme caiu a ficha, era definitivo, eu estava seguro, meu pai não ia sumir e eu não ia mais precisar ser o bode expiatório do Nathan. De repente comecei a chorar, meu pai pausou o filme preocupado. Tá tudo bem, consegui dizer, é só que eu fico esperando alguma coisa dar errado. Ele assentiu como se entendesse exatamente. Vai levar um tempo para você confiar que está mesmo seguro, isso é normal. Os meses seguintes foram tranquilos, exatamente o que eu precisava. Pelo que fiquei sabendo, o Nathan entrou numa faculdade pequena do outro lado do país. O tio Roberto contou que as notas dele sempre foram ok e minha mãe contratou um consultor para ajudar com as inscrições. Eu evitava pensar nele começando do zero em um lugar onde ninguém sabia o que ele tinha feito. Minha mãe terminou a terapia determinada pela justiça e pediu para me ver. Eu não estava pronto e meu pai me apoiou. A cura vem no seu tempo, não dela. Ele falou: quando comecei o último ano do ensino médio minha vida era outra, eu tinha amigos de verdade, os professores me conheciam por quem eu era, não só como o irmão problemático do Nathan. Até comecei a namorar uma garota do clube de informática chamada Riley, que nem ligava para os dramas da minha família. Numa tarde de outubro cheguei da escola e encontrei meu pai sentado na cozinha com uma cara. Sua mãe ligou, ele disse: o Nathan foi expulso da faculdade, parece que tentou o mesmo esquema de sempre, botou a culpa no colega de quarto por roubo de comida, mas dessa vez tinha câmera de segurança. Sentei devagar: o que ela quer agora? Quer que você converse com ele, ela acha que você pode ajudar o Nathan a entender as consequências do que faz. Eu ri: ela quer que eu ensine o Nathan sobre consequências depois de anos protegendo ele de tudo. Meu pai só deu de ombros. Falei para ela que isso não é seu problema, só achei que você devia saber. Pensei nisso aquela noite enquanto mexia nas inscrições das faculdades. Minha primeira escolha era uma faculdade na Califórnia, o mais longe possível daqui, sem sair do país. Fiquei me perguntando se o Nathan sentia algum arrependimento ou se continuava achando que era vítima. No dia seguinte perguntei para a Melissa o que eu devia fazer. Nossas sessões já tinham passado para uma vez por mês, mas eu valorizava muito o que ela dizia. Faça o que for melhor para você, ela respondeu. Não faça o que sua mãe quer nem o que os outros esperam, o que você precisa. Pensei nisso por uma semana até decidir. Escrevi uma carta pro Nathan, não para oferecer perdão nem ajuda, só para explicar como as escolhas dele tinham me afetado. Não escrevia esperando resposta, era mais por mim para tirar de vez a raiva que ainda restava. O Nathan nunca respondeu, o que não foi surpresa. Minha mãe me procurou depois, perguntou se eu toparia encontrar com eles. Recusei educado, mas firme. O resto do último ano passou voando. Fui aprovado na faculdade dos meus sonhos com bolsa parcial. A Riley entrou numa faculdade a mais ou menos 1 hora da minha e combinamos de nos ver quando desse. Meu pai começou a me ensinar sobre orçamento e outras coisas de adulto que eu ia precisar. O dia da formatura chegou com um tempo lindo e um turbilhão de emoções difícil de descrever. Meu pai, tio Roberto, minha avó e outros parentes foram me ver atravessar o palco. Enquanto esperava meu nome ser chamado, vi minha mãe entrando discretamente no fundo do auditório. Ela não tentou chegar perto, depois só acenou de longe antes de ir embora. Aquele verão foi o melhor da minha vida. Trabalhei numa assistência técnica de computadores da cidade e passei os fins de semana pescando com meu pai usando as velharias que eram do meu avô. Pela primeira vez senti vontade de encarar o futuro. Os pesadelos sumiram de vez. Faltando uma semana para eu ir para a faculdade, o Jake resolveu fazer uma festa de despedida para todo mundo que ia embora da cidade. Não teve nada de especial, só pizza, videogame e a galera assinando os anuários que tinham deixado para trás antes das férias. Na hora de ir embora, o Jake me chamou de canto. Sabe, depois de tudo que rolou no ano passado, nunca imaginei que a gente fosse virar amigo de verdade. Nem eu, confessei, eu só queria sobreviver ao ensino médio. Ele deu risada. Olha, você não só sobreviveu como mandou bem demais. Fui dirigindo com meu pai para a Califórnia e fiquei olhando nossa cidade sumir pelo retrovisor sem sentir nenhuma tristeza por estar deixando tudo para trás. A gente já tinha combinado os fins de semana de visita e o dia de ação de graças, chegar no dormitório, conhecer o colega de quarto, comprar os livros. Tudo parecia meio fora da realidade ali. Ninguém fazia ideia do Nathan, da minha mãe, do meu passado. Eu era só mais um calouro tentando se encontrar. Meu pai me ajudou a arrumar as coisas. Depois fomos ao mercado comprar umas comidas para geladeira pequena antes de ir pro hotel. Ele me entregou um pacotinho embrulhado, um presente de despedida, disse. Dentro tinha uma foto nossa na formatura, os dois sorrindo à toa no quintal ensolarado. No canto ele escreveu: o primeiro de muitos motivos de orgulho que ainda virão. Oi, que eu não sabia o que esperar da minha mãe ou do Nathan daqui pra frente. Talvez um dia eu estivesse pronto para ter eles de volta na minha vida, talvez não. O que eu sabia era que não era mais definido pelas escolhas deles. Meu pai me ensinou o que é apoio de verdade e finalmente eu estava livre para ser quem eu quisesse. Depois que ele foi embora, meu
Colega de quarto perguntou se eu era próximo da minha família. Do meu pai, sim, respondi sem pensar. Ele sempre esteve do meu lado e essa era a verdade que realmente importava.